Bom, leitura e comentários. A primeira figura que eu coloquei ali foram dados. O que dado simboliza? Alguma coisa imprevisível, né? Imprevisível. Não sei o que vai dar. Então, botei um símbolo de contramão aqui, proibido. O que a gente vai ler e comentar não pode ser nada fora da doutrina espírita, não deve ser nada da minha opinião pessoal, da minha vida pessoal, do meu ponto de vista particular. Nós estamos ali para representar doutrina espírita e evangelho. Nosso comentário tem que ser em cima disso. Fora isso, eu acho, está fora do negócio. É a mesma coisa, a gente está na casa espírita e vai assistir uma palestra. E a pessoa fica lá, eu acho isso, na minha casa é assim, eu no ano passado... Não. Isso é sua vida pessoal. Se eu quiser bater um papo com você no particular, você me conta. Aqui eu quero ouvir evangelho e doutrina espírita. São as duas coisas. Então, é por isso que é importante o estudo e o direcionamento. Claro que muitas vezes a gente pode usar uma experiência pessoal, às vezes sem citar que aconteceu comigo, falando como se fosse com outra pessoa, para ilustrar uma situação e ajudar a reforçar o nosso comentário. Isso naturalmente é possível. Então, quais os livros que eu devo usar na visita? Bom, nós sugerimos 2 tipos de livro e temos preferência de um deles. O Evangelho segundo o Espiritismo pode ser usado com tranquilidade, mas normalmente, quando chega na hora de fazer a leitura, nós entregamos o livro para a pessoa da casa e ela abre aleatoriamente e a gente vai lá e lê um trecho e comenta. É leitura seguido de comentários. Essa leitura, quando a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um risco. Às vezes cai numa página que vem aqueles textos imensos. E aí, que pedaço do texto que eu vou ler? Como é que eu vou fazer? Então, apesar de que pode usar o Evangelho segundo o Espiritismo, o melhor mesmo são os livros do Emmanuel de interpretação evangélica. Palavras de Vida Eterna, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinho de Luz e outros. Não, Jesus no Lar não. Jesus no Lar não. Jesus no Lar são histórias longas a respeito de um culto feito no lar, lá com Jesus. Esses livros que nós citamos, eles trazem um versículo e o Emmanuel interpreta o versículo. Então já está muito mastigado para a gente. Você já tem o versículo, o Emmanuel explica o versículo e nós vamos explicar a explicação do Emmanuel. Aí que está o desafio. Uma pessoa lê, todo mundo deve prestar atenção, inclusive as pessoas da equipe, porque vão ajudar no comentário. O Emmanuel, todo o texto do Emmanuel tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Pode olhar lá. Ele faz uma introdução baseada no versículo, ele desenvolve a ideia e no final ele conclui. Quem conseguir prestar atenção nisso, vai ter facilidade para poder ajudar o comentário, porque a ideia de a gente fazer uma leitura comentada no lar não é complicar nada, é o contrário, é simplificar, é fazer com que as pessoas entendam, vejam como que é fácil, né? Como que é fácil ler e interpretar esses livros. Muito bem, como ler? Tem algum livro aí? Tem algum livro desse aí? Alguém tem ou não? Tem ali? Cadê? Tem aqui, ó. Vou pegar aqui, pode ser esse. Vamos ver aqui. Nenhuma relação essencial guardada do corpo que a alma toma numa encarnação com que se revestiu na encarnação anterior, visto que é aquele que pode ter precedência, muito... Gol! Pronto. Me fiz entender? Não, né? Não, o que eu queria mostrar, eu me fiz entender. O que é isso? Leitura é igual degustar um alimento.
a gente pode comer igual pato, né? Nem sentir o sabor, ou a gente digerindo o alimento, saboreando. A leitura é assim. Nós temos que ler pausadamente para dar tempo da pessoa ouvir, refletir e se preparar para a frase seguinte. Então nós vamos lendo e isso vai ajudar também que eu vá memorizando o assunto, vai tendo entendimento do que eu estou lendo ali para eu poder explicar. Porque eu que estou lendo também vou estar diante de um texto que às vezes eu nunca li, eu nunca vi, pode ter até palavra que eu não conheço. Então, tudo que puder fazer para facilitar, melhor. Então, a leitura pausada, tranquila, para todo mundo poder saborear a leitura, tá? Como e o que comentar? Tá. Ora, o comentário vai ser feito em cima da lição, procurando explicar melhor o que o Emmanuel quis dizer. É isso que nós vamos fazer, né? Nós vamos então passar a noção do conteúdo evangélico, doutrinário, e vamos explicar. Agora, o que eu devo evitar na hora da leitura? Primeiro, eu, você e nós. Eu, vocês ou nós? Qual que é o melhor? Nós. Melhor é nós. Nós devemos perdoar. Você não vai falar, você deve perdoar. Você tem que aprender a perdoar. Você tem que deixar de ser orgulhosa, orgulhoso. É preciso que a gente se insira na lição que a gente está lendo. Então, sempre a lição vai ser direcionada ao nosso conjunto, aos tarefeiros que estão lá da visita, ou seja, a lição é para nós. Isso tem que ficar claro para a pessoa da casa, porque às vezes pode realmente cair uma mensagem que toca fundo o problema lá. Às vezes não, porque às vezes a mensagem está sendo dirigida para o espírito que está visitando a casa e não para os encarnados. Mas às vezes pode tocar, bater no peito lá da pessoa e ela se sentir até constrangida. Então antes a gente falou, isso aqui que nós vamos ler vai valer para todos nós. Isso é importante. Durante a leitura, comentários, nós não devemos levar a casa terapias alternativas que não fazem parte da doutrina espírita. Doutrina espírita, terapia doutrina espírita é evangelho, é prece, é passe, é água fluida, é isso aí. Outras coisas que são muito boas para a saúde, que tem várias, acupuntura, reiki, várias coisas boas, medicamentos, isso não é nosso papel colocar isso não. Ah, eu conheço um remédio por isso aí que é uma beleza. Não, nós não fomos lá para isso. Conheço um psicólogo, conheço um médico. Não, nós estamos lá a serviço dessa tarefa aqui, ela não adentra isso não. Outra coisa, assuntos do lar, os problemas do lar, que nós vamos porventura tomar conhecimento dos problemas do lar, né? As questões lá, porque a pessoa pode chegar e falar assim, eu estou separando do meu marido, meu filho está com uma doença, não sei o quê, aquilo ficou lá, saindo da casa, ninguém abre a boca para comentar assuntos particulares que aconteceram, que nós ouvimos dentro do lar, não podem fazer parte de comentários no carro, nem depois. A gente tem que respeitar a privacidade das pessoas, né? Assuntos pessoais, também nós levarmos nossos assuntos pessoais, né? A gente se colocar como referência, tem que tomar cuidado. É o seguinte, às vezes, como nós dissemos, se está uma experiência que nós tivemos, sem nos valorizarmos, colocando a coisa de forma genérica, é uma coisa. Agora chegar e falar, lá em casa a gente faz culto no lar, já tem 27 anos. Isso pode massacrar uma pessoa que nunca fez o culto, né? Falar, nossa, quanto tempo que eu perdi da minha vida. Então, para que nós vamos nos colocar, nos evidenciarmos? A gente não tem que fazer isso, não. Isso é muito complicado. Fazer promessa, você vai curar, você vai ficar bem, isso vai passar. A gente tem que caminhar, olha, vamos continuar perseverantes, vamos acreditar, vamos ter fé, mas prometer que o problema vai ser resolvido é arriscado. Porque a gente sabe que muitas vezes uma doença, por exemplo, uma doença física,
ela é justamente o canal de purificação daquele espírito. E que não vai ser pela debelação da doença física que o espírito vai se curar. Porque as doenças, elas têm uma gênese assim, começa numa ação nossa, uma atitude nossa, aquilo fica gravado no espírito, do espírito vai para o perispírito, do perispírito sai para o corpo físico. E aí que vem essa nossa patologia aí, de vidas passadas e tal, nós estamos expurgando, né, evacuando pelo corpo físico a nossa conduta de outrora. Então, como é que nós podemos falar, por exemplo, com uma pessoa que, vamos supor, está fazendo um tratamento de um tumor, ou está com diabetes, ou sei lá o que, eu falo, não, isso aqui você pode ficar tranquilo, que a hora que acabar os passos você vai... Não, às vezes ela tem que passar por aquilo para poder resolver a situação espiritual dela, que às vezes naquela encarnação é isso mesmo. Claro que nós não vamos falar isso também, né? Então é preciso tomar cuidado para não mexer na ferida, né, gente? Mesma coisa com proibições. Nós estabelecemos proibições, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Tomar muito cuidado com as nossas palavras e respeito total e absoluto pelas outras religiões. Total e absoluto. Certa vez nós fizemos uma visita, muitos anos atrás, no bairro Barreiro, e eu fui convidado para ir nessa equipe, que estava faltando gente. Vem cá, Marcelo, fui lá, fomos lá, acompanhamos e tal. Aí o companheiro, que era o dirigente da equipe, ele virou para o pessoal da casa e começou a falar de padre, usou certas colocações que não foram adequadas, elegantes, não cabia ali as coisas que ele falou, né? Então, passou um tempo, uma amiga que eu tenho no Glax, que é médium, eu comentando com ela tem uma clarividência, ela falou assim, Marcelo, eu estou vendo o quadro que você está falando, eu estou vendo o que aconteceu. Tinha espírito lá vestido de bispo, eles ficaram enfurecidos com o que esse colega falou aí. E um outro caso que aconteceu também na nossa casa, através do receituário mediúnico, lá da psicografia, que no caso do Glax é feito durante a reunião pública, os espíritos pediram para o dirigente da reunião fazer depois que o orador interrompesse a fala dele, fazer uma retratação, pelo mesmo motivo. Ele falou alguma coisa que diminuiu, ou que colocou assim a Igreja Católica, os padres numa posição inferior, como se nós fôssemos privilegiados na doutrina, que é um grande erro pensar assim, né? Então, os espíritos, o Glax, a turma dele, falou o seguinte, hoje em especial, veio aqui um grupo de padres para assistir a reunião pública nossa. Então, é para o dirigente se retratar, eles estão no campo espiritual e o que o expositor falou ofendeu. Então, olha só, coisa complicada, né? Então, a gente não sabe o que está acontecendo, mas nós com certeza temos condição de saber o que é para não falar, né? Então, nada de diminuir ou de colocar que a doutrina espírita é isso, é aquilo, que é melhor, que é maior, isso é muito perigoso. Pois é, então nós passamos aqui por todo o processo e no final aqui o encerramento. Encerramento nós temos que deixar uma mensagem sempre de quê? Consolo, esperança, otimismo. Então, se a gente está mal na hora de fazer a leitura, o comentário, se nós estamos passando um problema pessoal, estamos deprimidos, estamos para baixo, é melhor a gente ou não ir na visita ou ficarmos de boca calada. Porque o que o lar precisa é da palavra de esclarecimento e consolo. É para isso que serve a nossa doutrina nesse processo da visita, né? Deixar as pessoas com esperança, fazer um encerramento respeitoso com uma prece e combinar para outra semana o prosseguimento. Bom, em situações especiais, e quando nós vamos fazer atendimento de crianças? Criança merece de nós um jeitinho diferente, né? Um jeito diferente de lidar com a coisa. E a criança, a depender da idade, ela vai ficar quietinha, boazinha, vai até participar ou vai
botar para quebrar, né? Vai fazer a coisa dificultar para nós. Agora, interessante, a nossa experiência mostra o seguinte, que muitas vezes os pais dão mais trabalho que a criança. Quando a criança começa a ficar agitada, então você está lá fazendo uma leitura, você está fazendo um comentário, e a mãe está assim, fica quieto, menino, peraí, ela não está prestando atenção na visita, igual aquela passagem de Marta e Maria, não é? Maria estava lá sentada, lá ouvindo Jesus, e Marta está lá varrendo a casa. Jesus chamou a atenção dela, ó, você está perdendo a boa hora aqui, né? Então veja bem, nós costumamos instruir os pais. Olha, se a criança ficar agitada, deixa ela à vontade. É importante que vocês prestem atenção e acompanhem o que a gente está fazendo. Outra dificuldade é na hora do passe. E eu vou contar um caso para vocês. Nós fomos fazer uma visita uma vez, porque os casos assim às vezes ajudam a entender, né, a dificuldade da coisa. Então era num lar, tinha uma pessoa, ela era estagiária na firma que eu trabalhei, e ela era uma mãe solteira, e ela morava com a mãe dela. Então era a avó, a mãe e a criancinha, né? E eles eram católicos, né? Pelo menos a senhora mais velha era super católica. Então, o primeiro dia que nós fomos lá, ela nos recebeu com muita alegria e tal. Depois, não vou ficar com vocês não. Sumiu lá para dentro. Então, ficamos a equipe, a mãe e a criança. Quando chegou na hora de dar o passe na criança, que o pessoal postou lá, a hora que começou a fazer assim, a menina pulou para trás do sofá, escondeu, saiu correndo, e enquanto ela saía, a passista, eu não posso nem fazer aqui, saía atrás dela tentando dar o passe acompanhando a menina. Aí foi bom acontecer isso para a gente conversar depois, né? Falou, a gente não pode ser assim. Não se dá passe, o passista correndo atrás do paciente. Ela sai para lá, você sai lá julgando fluido, peraí, tá. Não é assim. Então o que nós combinamos? Vamos fazer o passe, menos movimento para não assustar, mais mentalização em posição de mão. Se ela sair, os espíritos vão ajudar a levar o passe lá, não vamos preocupar com isso não. E uma coisa que nós combinamos também, que foi muito bom depois dessa experiência com a mãe, com a avó, né, a mais velha, é não falarmos nada de espiritismo. Mas nada de espiritismo. Nós falamos de cristianismo, de evangelho, as lições morais de Jesus. Então não entrava reencarnação, plano espiritual, essas palavras, mediunidade, fora do vocabulário. Aí, com a sequência de passes nesse lar, a senhora, ela começou a ficar olhando a gente pela greta da porta lá da sala, porque a gente via que ela estava lá. Aí, num outro, ela já entrou para dentro da sala. No último passo, é ela que fez a prece final. Por quê? Porque a gente não está aí para poder impor espiritismo. Isso aqui é aquela hora que eu olhei e falei, faltou eu falar uma coisa. Também os espíritos me puxaram a orelha aqui para me lembrar. Que era isso. O importante é levar consolo, esclarecimento cristão e não converter as pessoas ao espiritismo. Isso não interessa. Essa pessoa, a doutrina espírita é uma doutrina de exposição e não de imposição. Então, quando nos for solicitado, se a gente sabe que está num lar espírita, a gente fala com tranquilidade. Se nós acharmos que vai ter abertura, mesmo no lar católico, você nos permitiria expor aqui um conceito do espiritismo? Aí, se a pessoa permitir, pronto, abriu a porta e a gente caminha naquela direção. E como disse o Luiz Carlos, né, falou aqui na chegada comigo, ele falou, é impressionante o número de pessoas que adentra a doutrina depois da visita fraterna. E é isso, não sei se vocês já tiveram essa experiência. Na nossa casa é impressionante isso. Você vai dar passe no netinho lá, daí um pouco da mãe, pai, avó, todo mundo lá na casa. Porque ficaram satisfeitos, ficaram impressionados com a maneira como a gente se portou, com a maneira como eles foram atendidos. Então a visita também, nessa de representação, ela é um imenso convite para a casa espírita. Isso tem que ficar muito claro. Coma. Pessoas em coma podem receber passe? Adianta dar passe em pessoas em coma? Com certeza.
não só dar passe, como conversar, como se tivesse encarnado ali, atento, em vigília, prestando atenção. Dirigir a palavra normalmente, sem problema. Sem problema. Dirigir-se ao Espírito e dar o passe normalmente. Claro, o passe com a pessoa deitada, ele vai exigir uma técnica um pouquinho diferente, mas... Bom, se as pessoas estiverem com obsessões ostensivas, pessoas que estão muito obsidiadas e tal, incorporam no lar, é muito raro acontecer isso quando é pela psicografia, porque os espíritos já fazem a triagem. Eles, geralmente, quando a pessoa está com um problema assim, os espíritos pedem para ela ir para casa, para ela ser atendida na casa espírita. Mas pode acontecer. Então, tendo uma pessoa experiente na equipe, ajuda, porque o lar não é o lugar de se fazer o esclarecimento, a doutrinação do espírito, né? Que é uma palavra também que está sendo abandonada, é a doutrinação do espírito. É conversar, esclarecer, fazer um atendimento fraterno para o espírito. Geralmente o que a gente faz é uma coisa objetiva. Fala, meu irmão, minha irmã que estiver manifestando, por favor, nós não temos condição de dialogar com você agora, a gente gostaria de te pedir para você se dirigir à nossa casa espírita, os amigos espirituais vão ajudar você aí, vão te levar e tal, e prece, passo de dispersão, até a coisa, confiança, hino, é isso aí. Ok? Uma vez, eu posso contar outro caos? O caos é bom, né? Certa vez, eu acho que foi a única vez que eu passei um certo medo durante a visita. Eu era uma senhora assim, meio avantajada, né? Ela tinha uma mediunidade, uma coisa maluca, e ela mesma falava, ela entrava no ônibus, ela ficava vendo espírito sentado com o pé de alguém, e ela ficava falando aquilo para todo mundo, então ela tinha um nível de perturbação muito grande. Então nós fomos dar um passe, e ela estava sentada aqui, e os companheiros, um de cada lado e outro atrás, fazendo imposição de mãos, e nós fomos começar o passe. A hora que nós iniciamos o passe, ela levantou da cadeira num sobressalto, levantou assim, sai daqui! E parou aqui a 1 milímetro aqui do meu nariz, né? Aquilo eu só senti um frio, passou aqui, foi lá no calcanhar. Eu virei e falei assim, você se importa de sentar para a gente continuar, por favor? Sentou e continuamos. Pronto. Ó, porque eu passei aperto na hora. Eu confesso que eu tive de superar uma dificuldade inesperada. Mas quando a gente tem confiança e sabe que nós não estamos ali sozinhos, os espíritos estão lá. Quer dizer, se aconteceu isso, é porque os espíritos, os benfeitores, deixaram acontecer, às vezes para nos testar, para poder encaminhar a situação. Então vale a pena. No caso de obsessão ostensiva, é importante a equipe se reportar à coordenação. Ó, nós fomos visitar a dona fulano ou fulano, e lá está um caso está tendo manifestação, é importante isso aí, tá? Muito importante, sempre esse contato com a coordenação da tarefa. Hospital, gente, é aquela questão do horário, da regra, né? Observar o horário, fazer a coisa de acordo com a regra do estabelecimento. Só que tem um detalhe, tá? O hospital, uma vez a gente trajando ou portando um crachá que identifica uma identificação da casa, que é grupo de oração, o hospital não pode reter a nossa presença. Então isso não pode virar abuso. Mas se alguém pensar, como é que eu vou entrar? Não, nós temos passe livre. Mais que a própria família da pessoa. É só você falar, não, eu sou de grupo de oração. A portaria do hospital, por lei, é obrigada a nos admitir. Agora, nós temos que ter o acordo, por exemplo, se eu vou fazer uma visita num quarto particular, é diferente que a enfermaria e que o CTI, concorda? O quarto particular, eu vou ter toda a condição como se fosse na casa, exceto a intromissão das enfermeiras, que porventura pode estar ali no momento de um procedimento. Então é bom a gente saber da família qual o melhor horário de visitar para não acontecer isso, porque às vezes tem que adaptar o horário da visita a essa situação. O CTI,
tem que ter menos pessoas, uma ação mais discreta, né? Em vez de, né? Assim como na enfermaria também, você está atendendo uma pessoa aqui, tem outra do lado, eles são de outra religião, e você está ali cantando e tal, será que vale a pena o hino ali, a não ser que seja baixinho? Então, tudo, gente, é só a gente ter bom senso e observar para não criarmos, aqui o CTI, situações desagradáveis. Nós já estamos quase encerrando, é até bom, porque aí sobra mais tempo para as perguntas. Espíritos e espíritos. Nós vamos lidar com os dois. Os espíritos familiares e os superiores, que vão estar nos acompanhando, nos ajudando, e os espíritos inferiores, que muitas vezes vão estar no lar para nos perturbar. Por isso que é importante a gente ter essa preparação alimentar espiritual bem solidificada para a gente não cair em armadilhas, né? Os espíritos, eles têm também as suas organizações e funções, assim como nós. Eles utilizam recursos fluídicos diversos do nosso corpo físico, do nosso perispírito e da natureza, como está lá descrito no livro Nosso Lar. E nós não podemos deixar de desprezar a intuição, porque intuição é um tipo de mediunidade, certo? Intuição nada mais é que uma mediunidade. Então, muitas vezes quanto mais a gente estuda, quanto mais disciplina, quanto mais aplicação, melhor o canal intuitivo. Os espíritos começam a usar mais esse canal intuitivo, né? Nosso. E a disciplina fundamental, a disciplina... Tá. O panorama espiritual do lar, ele às vezes pode ser um panorama tenebroso, nós não sabemos. Nós não vamos visitar o lar apenas porque tem uma pessoa que está com câncer, que está com uma dor de cabeça muito forte, que está igual nós fomos visitar outro dia, uma senhora está com urticária toda empolada. Não, é porque a doença é sempre um reflexo de um ascendente espiritual. Então, muitas vezes, o panorama espiritual da casa é difícil. E quando o paciente... está na outra lâmina, eu vou deixar para depois. Então, quando tem mediunidade do paciente, nós já falamos, e mediunidade do visitante, nós colocamos aqui uma cachoeira, né? A cachoeira não tem controle, a água chega e sai. Então, um reservatório segura a água e solta quando você quiser. A mediunidade nossa tem que ter esse controle. Isso é feito se o tarefeiro começou com alguma manifestação mediúnica, ele deve falar para o seu dirigente, comentar com a coordenação, para ver qual vai ser a melhor ação. Se ele vai tirar uma orientação espiritual, ou se é melhor afastá-lo, ou se ele deve entrar numa reunião de educação mediúnica. Retribuições materiais, já falamos, né? Jamais. Uma vez um senhor me perguntou, quanto que nós devemos vocês? Eu falei, eu só aceito o cheque do Banco do Brasil ou joia. É claro que nada, isso é brincadeira, isso aqui não temos que receber nada. Às vezes as pessoas insistem, quer dar um presente, uma lembrancinha, um negócio. A gente deve deixar claro que não é necessário e também não sermos mal educados, né? Paciente alcoolizado. Alguém já lidou com isso na cabine de passe? A literatura espírita, ela mostra que não adianta dar passe na pessoa alcoolizada, apesar que o Jacó Melo, no livro dele, mostra uma técnica, ele é muito laboratorial, o Jacó, a função dele é essa mesmo, usar muito da técnica de magnetização e tal. Mas, teoricamente, uma visita onde você vai fazer um apelo emocional, onde você vai passar orientação espiritual, você vai fazer comentário, uma pessoa alcoolizada, ela vai ficar alheia ali. E o passe também não vai cair nos chakras lá, os fluidos vão ser dispersados. Então, geralmente, se o paciente está alcoolizado, a gente faz a visita normalmente, aplica o passe, mas é bom depois, se for possível, conversar ou com a própria pessoa, num outro momento, ou com a pessoa do lar e falar, você podia pelo menos no dia da visita, na hora da visita, você estar sóbrio. Então isso é uma negociação, né? Se for um caso de vício constante. Má receptividade. Olha o cachorrinho aqui, vai encarar?
Então, a má receptividade, ela vem nos provar a nossa humildade, a nossa educação. Quem faz campanha do quilo sabe do que a gente está falando. Muitas vezes a gente toma umas caradas, né? Uma carteirada. Eu sou da religião tal. Pá! Acontece isso. Então, nós temos que usar de humildade e não impormos. Você tem que receber. Não. Exposição. Ó, está indicado, você quer? Não? Perfeitamente, tal. Né? Descontrole emocional do paciente, normal, não temos que comentar. Agora, o nosso, aí nós temos que comentar. Porque às vezes nós estamos numa situação, eu começo a ler, eu leio meia linha e começo a chorar. Isso, às vezes, fases da nossa vida, muitas vezes nos colocam assim, mais sensíveis, mais, né? Despreparados para a gente lidar com certas situações. Então, precisamos avaliar se nós estamos centrados, tranquilos, para a gente poder fazer a visita e lidar com tudo com tranquilidade. E ausências eu pus aqui, ó, é um elo quebrado, né? O tarefeiro deve procurar estar sempre presente. Se a ausência for uma ausência que mereça a atenção dos outros, a pessoa está ficando desestimulada, alguma coisa, vamos lá tentar ajudar o irmão que se afastou. Sem querer, botei um convite aqui para o site Espiritismo BH, Rádio Espiritismo BH, que é um projeto que eu e uns amigos fizemos. Na época, a primeira pessoa que nós levamos à consideração disso aqui foi o Marival Veloso, presidente da União Espírita Mineira, em 2008. E lá nesse site nós temos 200 entrevistas feitas assim amadoramente em estúdio, mas entrevistamos o presidente da Federação Espírita Brasileira, o Nestor Mazotti, que já desencarnou, vários expositores falando sobre temas doutrinários, evangélicos, falando sobre tarefa, tem lá falando sobre a tarefa do SOS Prece, tarefa da visita, e isso aqui, o que está lá. Não tem nada novo, não tem nada que vai ser agregado, porque nós já desativamos o estúdio. Agora, a Web Rádio Espiritismo BH, ela funciona 24 horas pela internet, tem um app próprio já, só escrever Espiritismo BH na busca, e tem palestras, entrevistas, poesias, audiolivros, estudos especiais, como Sermão do Monte, Cura de Jesus. Tem um monte de gente que ajuda a gente lá, tudo programação gravada, a gente coloca, ela fica passando isso durante a semana. Tem programação infantil, orações, música, é isso aí. É um projeto que a gente leva no campo particular, mas que está totalmente integrado com a doutrina, não tem nada de promoção pessoal de ninguém, tá? É doutrina pura. Muito obrigado. Tive, inclusive, essa pergunta de outros grupos com relação a manifestações mediúnicas e passividade durante a visita, né? As manifestações mediúnicas durante o atendimento, permitir ou não, considera-se que a comunicação ela funciona de lá para cá. Isso. Acho que nós já até respondemos, né? Não tem como, nós vamos te dar o passe, você não manifesta não, hein? Está proibido aqui. Não existe isso. Então, se a pessoa não tem a experiência, ela vai fazer essa linha de diálogo. Então, o problema aí? Problema tecnológico. Passou, não tem problema não. Vamos lá, gente. Então, essa é uma pergunta muito comum, né, de acontecer durante as visitas, né, as pessoas darem passividade. Isso. É comum acontecer, por exemplo, quando tem médiums na equipe, a pessoa entrar na casa lá e ver ali um espírito ali no canto. Isso são coisas comuns de acontecer. Eu te agradeço você ter falado isso. O médium é convidado pela doutrina espírita, agora vamos falar do visitante, a anonimato e discrição. Fim de papo. Então, eu estou aqui falando com você, eu estou vendo que atrás da porta ali tem 2 espíritos. Não tem condição de fazer um negócio desse. Situação sua aqui, eu estou vendo que está muito pesada. Não, o médium não pode comentar nada, não deve comentar nem depois com a equipe. Nem depois. Se precisar, ele conversa com o dirigente, fala, eu reparei lá em particular.
Então, mediunidade tem que ter esse campo de discrição por parte de nós, tarefeiros espíritas. Por parte do visitado, a coisa vai acontecer naturalmente, nós vamos estimular, se chegar a psicofonia, a não ter doutrinação, esclarecimento, diálogo ali, a encerrar, ou se a pessoa ficar só sonolenta e ficar tendo um tipo de comportamento assim, é prece e passe de dispersão. É isso aí, nada mais a fazer. E conta lá para a coordenação, ó, na casa de fulano aconteceu isso. Importante. Bom, a outra pergunta é o seguinte, quando o grupo que está visitando identifica que a família lá visitada, ela possui a necessidade de recursos materiais, de alimentos, ou itens hospitalares, ou uma outra situação, por exemplo, criança fora da escola, alcoolismo, drogas, como esse grupo age após a visita à casa? Tende a gente fazer uma ajuda, procurar... Claro que pode fazer ajuda, só não confundir os momentos, né? O momento da visita é para seguir essa sequência aqui. Agora, identificou aquela casa lá, estão precisando de fralda, estão precisando disso, então vai na área social da casa e pede para atender lá. Pronto. É a mesma coisa, vocês viram que eu não falei aqui de implantação de culto no lar? Apesar de que eu sei que muitas casas fazem a visita e aproveitam e implantam o culto no lar. Mas são tarefas distintas, equipes distintas, especialidades distintas. Então o melhor é fazer em momentos distintos. É exatamente isso que o Marcelo falou, né? O nosso terceiro seminário esse ano da AME vai ser exatamente sobre a implantação do culto do Evangelho no lar. O próximo é sobre irradiação e o terceiro seminário esse ano é sobre essas equipes que visitam as casas para implantar o culto do Evangelho. Bom, tem outra colocação aqui, ao invés do hino, pode-se usar música ambiente ou através do celular ou é melhor não utilizar? Celular não. Celular tem sido sem nada contra, não usando esse exemplo que foi sem querer naturalmente, celular na casa espírita tem sido uma dor de cabeça, porque as pessoas não desgrudam. Você vai lá para assistir uma palestra e fica... está assistindo um curso. Então isso é uma, desculpa falar, uma deselegância com a casa, com quem estiver dirigindo, com quem estiver dirigindo a palavra. No lar seria muito pior. Então veja bem, a música ambiente, quem tem que providenciar é o pessoal da casa. Não vai o tarefeiro levar lá um som, colocar, botar música ambiente. Por que não treinar o hino aos poucos, treinando o hino? Então, ou façam o hino, ou, se quiser, pede para o pessoal da casa. Você tem uma música aí, baixinha e tal, não seria obrigatório. Acontece, gente, que quando a gente canta, nós emitimos fluidos, entendeu? É também um tipo de passe à musicalidade, é essa que é a diferença. É necessária a presença de um médio ostensivo na equipe? Não, não é necessária a presença de médio ostensivo em nenhuma equipe. Vamos em frente. Visita fraterna sempre objetiva. Passe alguém, podemos realizar a visita a uma família para preces, para oração? Visita famílias de outras religiões que recebem cesta pelo centro espírita e estão em situações difíceis. Não é visita de cadastro. Outros tipos de visita. Sim. Veja bem, claro que nós vamos dizer que sim, que pode fazer só a visita social, a visita por uma oração, essa visita de apoio, sem dúvida. Nós não temos absolutamente nada a dizer a respeito disso, é muito bom. Só que o modelo que nós trouxemos é um modelo de tratamento, passe no lar. Então, se for agregar passe, vamos fazer desse jeito. Se for uma visita só para poder ouvir as pessoas, aí é uma espécie de atendimento fraterno no lar, né? É um pouco diferente, né? Porque você vai ficar mais tempo, você vai ouvir mais. Então, aí também eu não posso falar muito porque não está ligado a esse procedimento nosso aqui. Mas seria, claro, uma coisa maravilhosa, caritativa da mesma forma. Bom, a próxima pergunta diz respeito ao processo, né, do atendimento dentro de um CTI. Por exemplo, se seria o mesmo processo? O CTI exige aquilo que eu falei, a avaliação do ambiente, o tempo que a gente pode ficar lá dentro.
se vai ter disputa com outras pessoas, porque para você entrar no CTI, você está pegando o horário de alguém, não é? CTI é um tempo curto que o parente é que vai visitar, o familiar. Então, se você está entrando, é porque o familiar abriu mão, talvez ele vai entrar junto com você. Vai deixar entrar 1, 2 pessoas, às vezes vai entrar 2 tarefeiros passistas e o familiar. Então, é questão de fazer uma adaptação do tempo. Às vezes não vai dar para fazer leitura e comentário, porque lá dentro não vai caber, vai fazer só oração e passe. Às vezes não vai dar para cantar. Então, veja bem, nós temos de usar o bom senso e adaptar à realidade da situação, ok? Bom, continuando, essa aqui eu lembro que você já até falou a respeito disso, mas na visita na residência, o grupo terá sempre que sair do centro espírita? Não há necessidade do grupo sair sempre do centro espírita. Até mesmo porque pelo tamanho da cidade, a regionalização nossa, por exemplo, por coincidência, o meu grupo, nós saímos do meu bairro, porque todas as pessoas que estão no meu grupo moram lá perto. Para que vai todo mundo deslocar até o centro para sair de lá? Agora, se tiver uma divergência muito grande de distanciamento, aí o centro é um ótimo lugar para você fazer a prece e sair de lá. Aí realmente é uma boa referência para centralizar as pessoas. Mas não é obrigatório, né? A volta você vai voltar, aí vai combinar, né? O retorno vai combinar se volta para o mesmo ponto que saiu, ou se... Nós costumamos fazer o seguinte: a hora que sai do último lar, já fazemos a prece de encerramento da tarefa ali mesmo. Já encerramos a tarefa na saída do lar. Entrou no carro, agradecimento, encerra a tarefa. Aí você vai de carro batendo papo, combina, deixa um aqui, ali, aí já virou a vida. Deixamos de ser os tarefeiros, né, da visita, passamos a ser pessoas no dia a dia comum. Bom, a outra pergunta pede para falar um pouco sobre o encontro assim, com outras crenças, né? Pessoas de crenças diferentes no lar visitado, todo grupo algum tipo de médio desenvolvido, você fala. Já falei. Essa questão de ter, né, pessoas de outras crenças no grupo, isso é muito comum na casa visitada. Na casa visitada? Na casa Sim. visitada. Então, posso responder? Sim. Depois eu faço. Tá. Então é o seguinte, é claro que a gente vai lidar com isso e vai ser muito bom lidar com católicos, que a maioria dos lares visitados são católicos. Muito raro visitarmos evangélicos, mas já fizemos isso, porque às vezes pessoas apelam para aqui, para ali, não conseguem, aí vão para o espiritismo e pedem lá. Nosso papel não é proselitismo, não é convencer ninguém de ser espírita, é preciso ter respeito absoluto, até conhecer um pouco dessa religião que a gente está indo visitar, para a gente poder falar palavras favoráveis e evitarmos qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de conotação que possa dar uma diminuição, entendeu? Deixarmos as pessoas à vontade, porque é o seguinte, o nosso passado, o passado da maioria de nós é católico. Para falar a verdade, é difícil achar espíritas, que a família era espírita e a gente chegou aqui espírita, porque a maioria de nós vem de família católica mesmo, né? Desse ambiente. Então nós precisamos respeitar essas religiões, porque na verdade a religião é um meio de a gente desenvolver o mais importante, que se chama religiosidade. Isso é que importa. É como que nós conduzimos a nossa fé, a nossa crença, os nossos valores morais, é isso que importa. A religião, ela é circunstancial. Alguém aqui garante que na próxima encarnação vai continuar espírita? Vocês garantem isso? E vão nascer num país onde tem espiritismo? Alguém tem certeza disso? Então, o que vale é a bagagem, né, do bem e do mal, da moral que a gente conquistar nessa encarnação. A questão da criança. Às vezes a criança é hiperativa e acontece aquilo que você disse, né? De ela sair. Isso. A mãe pode ficar com essa criança no colo e alguém não é capaz? Se for, é o ideal. É o ideal. Os pais colocarem a criança numa condição de segurança. Porque se a criança hiperativa sai correndo, como é que a mãe vai ficar lá ouvindo a gente se ela pode derrubar uma peça, se cortar alguma coisa?
Então isso é conversado antes. Se a mãe conseguir ficar com ela no colo, para ela se acalmar e a gente dar o passe melhor, né? Tem uma outra situação que é muito comum, animais também. Isso dá um problema. Isso é outro problema, porque tem o tarefeiro que não liga, o cachorro está lá subindo na perna dele, ele não liga, e tem os que mordem nele, então... Tem aquele que o cachorro chega e fuga, ele acha que... Então é questão de combinar. Você se importa de deixar o animal preso enquanto a gente faz o passe? Porque às vezes o animal preso vai dar mais trabalho, ele vai ficar latindo e tal. Então, gente, é bom senso, né? Bom senso. Tem arara? Tem algum outro caso? Não. Gato ou de Gato. É muito comum. Tá certo. Gente, nós gostaríamos mais uma vez, né, agradecer o Marcelo pela disponibilidade. Nós queríamos ter colocado o livro dele aqui à disposição na livraria, mas acabou não funcionando assim. Mas ele é na União Espírita. Eu até peço a permissão para falar um pouco sobre isso. Aqui é uma edição, ela já é antiga, é a segunda edição, eu acho. Mas o livro é o mesmo. Esse aqui foi o primeiro livro que eu escrevi, Visita aos Lares e Hospitais. Eu escrevi um outro que se chama Cristo em Mim, é um livro de interpretações evangélicas. Aí eu escrevi o que eu gostei mais de escrever, que se chama É Hora do Culto, que é para a família fazer culto com criança tipo 5 anos em diante. É um livro que vem com palavra cruzada, liga-liga, então ele tem atividade lúdica para criança depois. E o livro que eu escrevi sobre tribuna espírita, que chama-se Em Torno do Microfone, que é para a organização da área doutrinária e orientação para o palestrante. Infelizmente não tem aqui, mas esses livros são encontrados. A União Espírita, Grupo Sheila, o Glacos tem. Lá no Sheila nós temos. Bom, é isso aí. Então, obrigado. Nós vamos disponibilizar para você, eu vou te pedir para você fazer a pressa, nós vamos disponibilizar para vocês um material que nós temos. Aquele primeiro livro que a Ana mostrou, Orientação ao Centro Espírita, nós temos ele salvo lá no PDF. A apostila da FEB, que fala sobre todas essas atividades do atendimento espiritual, do DATS, que é o passe, o atendimento fraterno, a visita a lares e hospitais, a implantação do culto do Evangelho no lar, todas essas atividades, que tem casas espíritas que têm uma estrutura organizacional diferente. Né, que essas tarefas, por exemplo, a tarefa do passe está na área mediúnica, ou a tarefa tal está em tal outra área. Mas dentro da estrutura que nós adotamos, vindo da FEB, da União Espírita Mineira, a AME adota essa estrutura. Então, essas atividades que estão dentro do atendimento espiritual, nós vamos mandar aquele livro de orientação ao centro espírita e a apostila da FEB, que foi atualizada em 2015, que vai tratar desses mesmos temas, o atendimento fraterno, o passe, a visita a lares e hospitais. Nessa semana, durante a semana, nós já temos o cadastro de todo mundo, que o pessoal preencheu aqui, então nós vamos disponibilizar esse material para vocês, né? E tem um material também do Marcelo, que ele já disponibilizou, então nós vamos encaminhar durante a semana. Nós vamos mandar para todos os e-mails que estão cadastrados aqui. Pode ser que aconteça, no caso de quem fez a inscrição, já está lá no sistema. Isso aqui pode ser que um outro ocorra algum problema, mas a gente dá um jeito de entrar em contato. Então, durante a semana, a gente vai disponibilizar esse material para vocês. Eu quero agradecer a todos, convidá-los para o encontro lá do SEM, que é o Conselho Espírita Municipal, no dia 17, né, a Ana já chegou a comentar aqui, dia 17 de março, lá na CEAL, na Casa Espírita André Luiz, na Rua Rio Pardo 120, nós vamos ter o Conselho Espírita Municipal, vamos ter a eleição da nova presidência da AME, da diretoria da AME, e no Conselho Espírita Municipal é que as casas espíritas são ouvidas, né? Então a gente convida os presidentes de casas espíritas, os coordenadores das diversas áreas, para conhecer e participar do Conselho Espírita Municipal. Como eu disse, são mais de 200 casas aqui em Belo Horizonte, e é ali que é o momento da gente se encontrar, da gente se conhecer, da gente trocar ideias, trocar experiências e ouvir as casas espíritas. O objetivo primeiro da AME é esse, a gente ouvir as demandas das casas espíritas e
tentar levar aquele apoio às casas espíritas. A casa precisa de fazer um curso de passe, um curso de atendimento fraterno. Nós já estamos programados para o segundo semestre. Um curso de passe, um curso de atendimento fraterno, um curso de implantação do culto do evangelho no lar. Todas essas atividades nós desenvolvemos ao longo do ano, nós já temos um calendário pronto. Eu vou ver se a hora que eu mandar esse material, eu mando o calendário da ANE junto para vocês. Então ficam todos convidados. Próximo seminário é sobre a irradiação, né, a reunião de irradiação na Casa Espírita. Tem 3 no primeiro semestre. É esse, o próximo é a irradiação na Casa Espírita. E o terceiro desse primeiro semestre é sobre a implantação do culto do Evangelho no lar. Nós vamos divulgando aí nos próximos dias. E eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos e pedir o Marcelo para fazer a prece de encerramento para a gente, por favor. Muito bem. Então vamos todos nós elevarmos o pensamento até mais alto. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por todos esses recursos maravilhosos que Ele trouxe para a humanidade e que chega até nós pelos mensageiros dedicados de amor e de bondade, e que tudo isso possa se tornar uma luz que ilumine os nossos caminhos, os caminhos de nossa vida, a despeito de todos os percalços que se nos apresentam aqui e ali, que nós saibamos agradecer e retribuir com respeito, com amor, com dedicação, fazendo do próximo a porta estreita que nós temos de penetrar para alcançarmos o reino dos céus. Pedir a espiritualidade que abençoe todos os irmãos dessas instituições organizacionais, das federações aqui do nosso estado, das casas espíritas, pedir pelos tarefeiros desta casa e de todas as casas que vieram aqui hoje serem representadas, e que possamos sair daqui com alegria no coração, com satisfação, tendo consciência de que o nosso tempo é sempre bem aproveitado quando estamos realizando o bem e caminhando a caminho da luz. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça todos nós, hoje, agora e sempre.